vamos agora ao Conexão UFCG, espaço criado para que nossos cientistas e pesquisadores possam abordar temas importantes para a sociedade. Hoje, na apresentação, eu, Suzy Rodrigues e Marinilson Braga. A nossa conversa de hoje é com a professora Luísa Cirne, da Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola. O tema de hoje é resíduos sólidos e sustentabilidade, né, que é um tema muito atual, que faz parte do nosso dia a dia. Então, professora, de modo geral, né, a gente queria que a senhora explicasse o que é, de fato, a gestão de resíduos sólidos e qual a sua importância para o meio ambiente e para a sociedade. De fato, o tema é muito pertinente diante da realidade climática que estamos vivenciando, que esse tema também é transversal e que merece um destaque para o momento em que o planeta está vivenciando tantas mudanças e também tantas catástrofes. A gestão de resíduo, ela deve permear várias dimensões, não só o tripé da sustentabilidade como ambiental, social e econômica, mas sim envolvendo todos os atores que, de certa forma, são geradores, que são também colaboradores em relação ao gerenciamento, como as empresas parceiras que fazem a limpeza das cidades, e também, é claro, os grandes protagonistas do gerenciamento integrado, que são os catadores de materiais recicláveis. Então, a gestão integrada integra, de fato, todas as dimensões da sustentabilidade: a social, a econômica e a ambiental. E os catadores mostraram isso, que caminho seguir na gestão integrada quando os lixões começaram a ser formados no Brasil, recuperando aqueles materiais mais nobres para encaminhar para as indústrias de reciclagem e as cadeias de valor. O papel, o plástico, o metal e o vidro inicialmente foram os principais materiais que foram resgatados pelos catadores. Eles mostraram esse caminho, o caminho da sustentabilidade para a gestão integrada de resíduos. Professora, dentro desse panorama aí que a senhora elencou aí, qual seria o grande desafio, né, os grandes desafios para o gerenciamento e a destinação dessa coleta diferenciada? O grande desafio justamente é reconhecer os catadores como esses protagonistas do gerenciamento integrado. De fato, a separação nas residências, nas escolas, nas farmácias, implantar a coleta seletiva de fato no município, porque isso tem no projeto de gestão integrada do município de Campina Grande, que se tornou uma lei, a 087 de 2014, que estabelece a coleta seletiva em todo o município. Então, esse é um desafio de implantar essa coleta seletiva em todos os espaços geradores e realmente encaminhar para o aterro apenas os rejeitos, que de fato são apenas 10% de materiais que são imprestáveis para algum tipo de reaproveitamento. Professor, o movimento em Campina Grande, ele cresceu como, digamos, ele surgiu, né, de forma inovadora, vamos dizer, havia esse vazio e a senhora não, a universidade, vamos colocar a instituição, provocou essa movimentação e instalou esse processo de reciclagem. Eu acredito que tenha vindo da gente, a senhora me corrige se não. Então, ele teve uma crescente e de repente foi abafado. Na minha percepção, houve um freio, assim, uma questão que tirou toda aquela decolagem que eu imaginava, vou dizer assim, e que era necessário para a sociedade, para Campina Grande e para o nosso município, vamos dizer assim, e as cidades circunvizinhas, que isso agrega, né? Como a senhora percebeu esse movimento? O que foi que causou esse abafo, vamos considerar? De fato, nós temos que ser justos com outras instituições que também fizeram parte desse movimento. No tempo do lixão, a Igreja Católica, empresários, a UEPB, professores daqui da universidade, também da UEPB e também empresários se somaram a essa necessidade de provocação.
E, de fato, a cooperativa funcionava dentro do lixão do mutirão e, certo dia, foi incendiada. As irmãs da Misericórdia da Irlanda mandavam recursos internacionais para manter essas instalações da escola e da fábrica de vassouras e do galpão de triagem dos catadores da Cotramare, lá dentro do mutirão. Porém, foi incendiado e depois, em seguida, os catadores tiveram que deixar o lixão. Tinha cerca de 80 cooperados na época e apenas uns 16 vieram para o meio urbano, acreditando no fechamento do lixão. O lixão foi fechado e foi transferido para o aterro sanitário de Puxinanã, que aterro sanitário é uma obra que não permite a catação manual. Pode ter um galpão de triagem mecanizado que envolva mão de obra de catador, mas não foi isso que aconteceu. Depois, em seguida, o aterro sanitário de Puxinanã foi fechado e foi construído um aterro privado aqui, no município, que Campina Grande é uma das que se serve, um dos municípios que se serve do aterro. Atualmente, 25 municípios trazem seu resíduo para aterrar no aterro sanitário, lá em Catolé de Boa Vista. Então, de fato, a situação dos catadores poderia estar muito mais avançada, porque a cidade tem uma política pública que indica a coleta seletiva em todos os ambientes do município de Campina Grande. Porém, isso não é realizado na totalidade, só apenas em alguns bairros que os catadores têm parceria com condomínios e empresas e também espaços comerciais e também residências, que também já separam material para destinar aos empreendimentos de catadores. Então, realmente existe uma distorção de atendimento da lei. A lei encaminhar para aterros apenas rejeito, que é em torno de 10%, os resíduos de Campina vão em torno de 80% para o aterro sanitário. Que tem alguns dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que é a ABRELP. De acordo com essa associação, 37 milhões de toneladas de lixo orgânico, que foi exatamente o material que a senhora acabou de falar, são produzidas todos os anos no Brasil, mas só 1% disso é reutilizado. Eu queria saber da senhora quais as iniciativas são possíveis, podem mudar esse cenário, contribuindo para um melhor reaproveitamento desses resíduos e cumprindo aí o papel socioambiental, Exatamente. De fato, nós precisamos pôr em prática o reconhecimento que a matéria orgânica não é rejeito. A matéria orgânica é um recurso natural que pode ser reincorporada no ciclo biogeoquímico, nos ciclos biogeoquímicos. E aqui na universidade nós desenvolvemos o projeto de compostagem e vermicompostagem. Já há bastante tempo nós temos essa metodologia aplicada à região semiárida, com técnicas rudimentares para o pequeno produtor, para os produtores rurais se apropriarem dessa tecnologia e realizarem também suas compostagens e suas composteiras nos seus ambientes rurais. Então, é uma técnica milenar, a compostagem, de baixo custo, mas de grande impacto para a sustentabilidade. Inclusive, sobretudo agora nas mudanças climáticas, porque as bactérias que vão no composto, elas vão captar metano nos solos agrícolas e vão reduzir as emissões de dióxido de carbono. Então, já existe uma frente mundial voltada para a compostagem e as mudanças climáticas. É muito interessante a senhora falar essa questão, que isso é um projeto de extensão, Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os projetos de extensão que existem na universidade nesse sentido, de conscientização socioambiental, sustentabilidade. Esse da compostagem é um exemplo? De fato, o resíduo orgânico, nós começamos com a metodologia de compostagem, mostrando a reciclagem, a compostagem como a outra metade da reciclagem. Porque ninguém acha que o resíduo orgânico é capaz de ser devidamente tratado e incorporado nos solos agrícolas. Porém, exige
um grande rigor na coleta e na separação nos ambientes domésticos, para evitar a contaminação do composto e trazer um problema muito sério para os solos agrícolas, com casos de metais pesados, patógenos e outros contaminantes. Então, no nosso laboratório, nosso pátio de compostagem, nós temos maior rigor no nosso trabalho, porque nós trabalhamos também com a segunda etapa, que é a etapa de produção de hortícolas com agricultores familiares. Então, nós produzimos o composto, nós não utilizamos nenhum tipo de químico sintético no laboratório, nem no pátio, com vetores, com insetos, nada. Nós utilizamos iscas naturais para evitar a proliferação, por exemplo, de formigas. E depois que o composto é peneirado, monitorado, ele é analisado com o pH, a umidade e a temperatura, para depois ser entregue aos agricultores. Então, nós temos uma responsabilidade imensa em fazer um composto de qualidade que possa ser aproveitado para plantio, principalmente de hortícolas, que são muito sensíveis a patógenos e a indicadores não desejáveis para a agricultura, e esses agricultores se servem gratuitamente do nosso composto lá no BX. Agradecemos a entrevista. Muito obrigada, professora, pela sua presença aqui no programa. E se a gente pede para, se a senhora quiser deixar alguma mensagem, né, como que quem está assistindo a gente, quem está ouvindo, pode contribuir, né, para fazer essa questão de ser mais sustentável, né? Adotar hábitos mais sustentáveis no dia a dia, nos pequenos hábitos que fazem a diferença. Essa lição de casa, né? Verdade. De fato, nós podemos, no nosso cotidiano, introduzir os conceitos de sustentabilidade, seja no individual, seja no coletivo, seja no planetário. E esse é um momento que eu atribuo também, agradecendo já a lembrança do nosso nome, e em nome da nossa equipe eu agradeço. Todos nós podemos ter hábitos de comportamentos de consumo e descarte de forma diferenciada. Ninguém paga mais nenhuma caloria em fazer a separação de resíduos. Os orgânicos, os recicláveis secos e os rejeitos. Nós podemos ter esse hábito de separar em 3 tipologias e encaminhar para os catadores, seja de sua frente de casa, seja um catador que passe com o caminhão das cooperativas, seja aqui na universidade, nosso posto de entrega voluntária que nós temos, lá no BX nós recebemos os resíduos e até ligações perguntando se nós somos do lixão ou do aterro. Há uma certa confusão. Então, eu realmente gostaria bastante que a cidade de Campina Grande adotasse essa medida como uma política pública permanente e não precisar de projetos. A universidade tem colaborado bastante, porque isso abre frentes de conversa e também de percepção e também de reflexão sobre a cidade que queremos. E a cidade que queremos é a cidade realmente inclusiva, com a participação tanto do gerador, eu enquanto gerador, o catador enquanto coletor desse material, encaminhando para as cadeias de valor. Todos nós, com certeza, ganharemos uma cidade melhor.